Olá, eu sou a Ruana, estudante de licenciatura em Química no IFSC São José. Hoje eu trago a videoaula experimental respondendo a pergunta: o que acontece com a massa durante a reação química? Essa videoaula experimental foi preparada para o programa Residência Pedagógica, que está sendo executado esse semestre no IFSC Campus São José. Então, qual vai ser o experimento que vai ser realizado vai ser mostrado nessa videoaula? Vai ser a queima do papel, a queima do papelão e a queima da palha de aço. Como é que vai ser realizado? Serão realizadas as queimas desses três materiais que eu acabei de falar. Mas eu vou queimar esses materiais numa balança caseira de latas que eu construí. Poderia ter sido uma balança de pratos? Poderia. Ou de qualquer outro material caseiro feito em casa. Então, aqui, materiais utilizados foram a balança de latas caseira, que vou mostrar o vídeo depois, no próximo slide. Eu usei bolinhas de papel para queimar, eu usei bucha de bombril, papelão picado e eu precisei de acesso ao fogo para queimar. Então, agora sim é o vídeo do papel queimando. Papel queimando na balança. Então, como eu falei, eu coloquei duas bolinhas de papel na balança e coloquei fogo nessas bolinhas. Aí está mostrando no vídeo a reação de combustão. Aí mais para frente eu vou explicar o que é uma reação de combustão. E também o que é uma reação química, como identificar. Aí dá para perceber que teve ó, a cinza que se formou. Dá para perceber que teve uma leve inclinação no lado direito da balança. Agora o vídeo do, do bombril queimando. De novo, coloquei uma buchinha de bombril na lata e coloquei fogo. O bombril é um pouco mais complicado de queimar, mas ele queima e ele não libera gás, como é o caso do papel e do papelão. Ele produz o óxido de ferro. Nós vamos ver o que acontece melhor. Aqui é a queima do papelão. Papelão a queima do papelão e a queima do papel deu para ver que deu diferença de perda de massa na balança, que depois vai ser melhor explicado. Então nessa imagem deu para ver a diminuição da massa do papelão, deu para ver como diminuiu, como um lado ficou mais baixo e a lata que tinha o papelão queimado ficou mais alta, subiu, ou seja, perdeu massa, e a lata que tem o papelão que não está queimado desceu, ficou mais pesada. Então, a explicação teórica desses três experimentos seria a lei de Lavoisier, o sistema fechado e aberto, reação química e reação de combustão. Esses três tópicos seriam importantes para ajudar a entender esses experimentos. Então, a lei de conservação das massas, o que seria?
Aí tem aquela frase do Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quer dizer que a mesma quantidade que eu tenho de reagente, eu vou ter de produto. Lavoisier ele fez experimentos, ele é o pai da química moderna, e ele é justamente o pai da química moderna por fazer experimentos e constatar essa e constatar ter essa afirmação, perceber e através dos cálculos e dos experimentos que, apesar de ter uma diminuição de massa, de ter essa alteração na balança, por exemplo, não sumiu nada na balança. Não, o que aconteceu foi que houve liberação de algum gás, de alguma outra coisa. Aí por isso que teve alteração na balança. Vai ser dito depois. Aí, para entender também, seria legal olhar o sistema fechado e aberto. Sistema fechado ocorre a troca de calor e energia, e o sistema aberto não ocorre a troca de calor, energia e matéria. No caso, esse experimento da balança foi feito em sistema aberto, porque eu não coloquei uma tampa em cima das duas latinhas e fiz a reação e vi o que acontecia. Eu deixei ela eu deixei ela aberta. Então, liberou um gás na queima do papel e na queima do papelão. E isso foi possível, essa troca de matéria foi possível porque estava em sistema aberto. Então, nesse caso aqui, como eu trouxe na ilustração, o sistema aberto seria a primeira garrafa, porque ela está sem tampa. O sistema fechado seria a segunda garrafa, que já está com uma rolha, uma tampinha. E tem ainda o sistema isolado, que eu não entrei aqui nesse experimento, porque eu não fiz esse experimento sistema isolado. Mas o sistema isolado, ele, como se diz, ele está isolado. A intenção dele é evitar ao máximo a troca de qualquer coisa com o meio ambiente. É deixar toda a reação que está acontecendo ali dentro do próprio sistema. No caso, nesse caso, é uma garrafa, mas pode ser qualquer outra coisa. Um cilindro de gás, uma panela de pressão, se bem que a panela de pressão também vai ter troca. Então, o sistema quanto mais fechado, menos troca vai ter. A reação é química. Nesses experimentos houveram reações químicas. E como é que dá para identificar que houve reação química? Pela liberação de gás, no caso, no experimento do papelão e na queima do papelão e do papel, deu para perceber que houve formação de cinzas e o cheiro de gás mesmo, cheiro de queimado. Então deu para ver que houve liberação de gás carbônico e não deu para perceber, obviamente, mas pode ter perdido ele também água. A mudança de cor. Também houve mudança de cor na queima do papel e na queima do papelão. Mas também houve mudança de cor na queima do bombril. O bombril ele tem uma cor cinza mais claro inicialmente e depois ele tem uma cor mais um cinza quase puxando para o preto. Então muda também. Aí uma outra identificação seria a formação de precipitado. Nesses experimentos não houve formação de precipitado porque eu não fiz experimento com líquido, então não coloquei, por exemplo, sal na água e daí houve para ter sal no fundo do copo e daí havia uma precipitação de sal, por exemplo. Mas teve o surgimento de luz ou chama, que todos os três experimentos tiveram o que eu coloquei fogo no caso, então eles apareceu aquela chama bonita. Então, a reação de combustão. A reação de combustão, basicamente, é quando o material pega fogo, quando ele incendeia. Então, quais foram as alterações na balança depois da queima do papel e depois da queima do papelão?
como eu já tinha dito, na primeira imagem mostra as alterações na balança depois da queima do papel. Então, depois da queima do papel, a primeira lata que aparece ali, que está sem parece que está sem o papel, mas é que não está sem o papel, é que o papel já virou cinza e está lá no fundo da lata. Dá para perceber uma sutil diferença que a lata que está com o papel ali, ela está mais baixa do que a lata com o papel queimado. Então houve uma diminuição de massa do papel nesse experimento. E na queima do papelão, essa diferença ficou maior, ficou mais acentuada. E, e dá para perceber, como dá para perceber na foto. E agora, as alterações na queima do bombril. Na queima do bombril, como eu disse, houve a mudança de cor, que o bombril inicialmente ele é um cinza puxado para prata, e depois ele ficou um cinza mais puxado para preto, ele mudou bem a cor. Aí na segunda foto dá para ver melhor. Então, o resumo geral desse experimento seria que na queima do papel, o experimento original seria fazer a queima do papel na balança e ver o que muda na balança, o que acontece com a massa do papel durante a reação química, no caso de queima, de combustão, na balança. Então, no papel, pode-se dizer que houve uma perda de massa, que ele... Então, a latinha do papel, ela subiu, como mostra aqui anteriormente, a balança do papelão está mais nítido. E com isso, ela subiu porque perdeu massa, mas perdeu massa porque houve a produção de gás carbônico, pode também ser perdido vapor de água. Então, por isso, ela diminuiu, ela sofreu uma queima. E na segunda, na queima do bombril, não houve apenas a queima, houve a queima, mas também houve a produção do óxido de ferro, porque eu queimei um bombril, a palha de aço. Então, por isso que não houve alteração na balança, ela se manteve igual, as duas latas, porque eu não perdi a massa. Eu praticamente fiquei com a mesma massa e ainda por cima formei mais uma coisa. Aquilo que era uma coisa se tornou. Aquela substância se tornou outra substância. Aí entra a segunda parte da lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde. No caso, foi o primeiro experimento, e nada se cria, tudo se transforma. Nesse caso, se transformou. No primeiro também se transformou. E seria isso a aula de hoje, a videoaula experimental de hoje, explicando o que acontece o que acontece com a massa durante a reação química.